Glória a Deus. Hoje eu quero, como sempre, trazer uma palavra de bênção, de alegria, mas também de reflexão. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser algo que você saia daqui incomodado. Não é tranquilo. Não, tá maravilha, tá não. Você tem que sair pensativo. Eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer a mais para ajudar no reino, na igreja, com os irmãos, com os irmãos? O que eu preciso me movimentar mais, sair do meu comodismo? O que eu preciso mais para confiar em Deus, para crer que Deus tem uns planos melhores para mim? Então a gente tem que sair preocupado daqui com o que você tem que melhorar na presença de Deus. O que você tem que fazer a mais daquilo que você já faz? Que às vezes a gente se coloca num lugar assim de coitadinho. Eu já faço tanto. Eu trabalho, eu vou para a igreja, eu tenho filho, eu tenho família, eu não tenho família também, mas tenho minha vida, eu faço isso, faço aquilo. Mas quando a gente para analisar, 90% é os seus próprios interesses. É o nosso próprio interesse, nossa própria vida. E hoje eu quero fazer uma pergunta aqui, que é o título a qual eu sei que muitos não precisam responder, meu irmão, só pense aí. Quem é Deus para você? Muitas pessoas vão dizer, né? É tudo. É o ar que eu respiro. Deus é tremendo. É o dono do mundo, de tudo. Deus é o que faz as coisas. Deus é o que é isso. Deus é o que é aquilo. Não, Deus para mim, eu acredito. Misericórdia, se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Tudo isso é verdade. Muitas religiões ou denominações poderiam falar: qual Deus você está falando dos milhões que eu conheço? Igual a indiana, né? Que é milhões de deuses. Até uma barata lá para eles é um Deus. Hoje lá eu abri o esgoto com a minha esposa para a gente fazer uma limpeza lá no esgoto. E ali tinha um bocado de Deus, viu? Mas tinha uns 1000 deuses. Eu piquei baigão nos deuses. Matei um bocado de Deus. As bichinhas. Então, qual Deus nós estamos nos referindo? Eu quero trazer hoje, irmãos, uma palavra que ela venha falar no seu coração, para você sair daqui firme e forte na rocha, para você sair daqui convicto ao Deus que você serve, ao Deus que você veio buscar aqui essa noite, ao Deus que fala com você onde você estiver, ao Deus que criou o mundo, criou a terra, ao Deus que deu seu Filho unigênito por mim, por você, ao Deus que tirou o povo do Egito, a um Deus que castigou o povo porque murmurou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que o pai corrige o filho que ama. Se está tudo, você vê, vamos um exemplo claro. Vocês que são pais, mães, primeira viagem, segunda viagem, terceira, já está até caducando já de ser mãe, pai, já. E a irmã Jacira aqui, que já não precisa mais tanto se preocupar com os filhos, porque já está tudo, mas mesmo assim não deixa de não preocupar, né, irmã Jacira? Não tem jeito. Mas o que eu quero dizer, se a gente não corrigir nossos filhos, se a gente não buscar ensinar o caminho que deve seguir, alguém vai ensinar. Alguém vai ensinar. Se você não for você que vai tomar a rédea, se você não for você que vai tomar a frente da vida do seu filho, de ensinar ele o caminho que deve seguir, aquilo que ele deve fazer de melhor para ser uma pessoa de bem, um homem de caráter, uma mulher de caráter, uma pessoa que seja bem vista na sociedade, um vagabundo vai ensinar, um amiguinho do colégio vai ensinar, alguém vai ensinar ele. E aí talvez seja tarde quando você querer tomar providência para ensinar ele. Talvez ele não vai mais querer lhe ouvir. E a gente erra, irmãos, não tem jeito. A gente erra muito às vezes no excesso. A gente erra às vezes por não fazer nada. A gente erra às vezes porque fez pouco demais. E vamos aprendendo. Mas aprenda uma coisa: aprenda a ser sábio com os erros dos outros e não com os seus próprios. Que a gente é tão fácil, né? Ah, se fosse meu filho, menino, neguinho ia ver. É tão fácil a gente fazer isso, né? Só apontar, né, Bárbara? Ah, se fosse meu filho, ninguém ia me pagar, como é que eu ia fazer? Mas cada um sabe, irmãos, a forma de lidar com o seu filho.
E não sou eu, e não é ninguém que vai ensinar a cada um de nós como lidar com seus filhos, mas através talvez do meu erro que eu tive, eu posso às vezes lhe orientar para você não errar como eu errei, para você não cometer o mesmo erro às vezes que a gente comete, porque hoje em dia a gente está criando uns filhos que parece que é de porcelana. É uns meninos que não pode cair, é uns meninos que não pode, sei lá, ter liberdade de nada, tem que ser, meu Deus, misericórdia. Aí tem mãe que fica igual aquelas galinhas choca, quando encostam, se espalha todo, ninguém pode triscar no filho, ninguém pode falar nada, ninguém pode corrigir um filho. Aí eu fico assim analisando, quando eu era pequeno, que a professora pegava assim na orelha que levava, vem cá menino atentado. Acho que minha orelha é grande, aí toda a professora puxar. Botava de joelho naquela época ainda em cima do caroço de milho, ficava lá, se rebolando toda a professora. Não sai não que é pior, viu? E eu estou vivo, cheio de saúde, não tenho trauma nenhum da infância. Ixi, o menino ficou traumatizado porque ficou de joelho em cima de um caroço de milho. Eu conversava tanto na sala dela que a professora falava, ô língua de 7 metros, cala a boca. E eu não fiquei traumatizado por esse apelido. Hoje em dia a gente está criando uma sociedade na fragilidade de tudo. A gente está criando uns filhos que não são para ser homens e mulheres, mas sim mais um em cima da terra, para não ter atitude de resolver problemas, e sempre estar debaixo da saia da mãe ou da asa do pai, e sempre esperando que o pai e a mamãe vai resolver tudo para nós. E assim nós estamos nos relacionando com Deus, sempre se envolvendo em problemas, como a palavra da pastora Ramila, a escolha que a gente faz, aí depois a gente, Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas foi escolhas lá atrás que fez com que você está vivendo hoje. Será que você dobrou seu joelho, clamou a Deus por isso? Será que Deus lhe ensinou? Não, meu filho, o caminho é esse mesmo, você vai se ferrar lá na frente. E aí? Mas a palavra de Deus, ela é tão boa, irmão. Vamos ler a palavra, né? Para não ficar só nas minhas. Abram sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95. Hoje eu quero viajar um pouco na Bíblia. Quero falar de 5 tópicos aqui, 4 tópicos. Salmo 95. Vamos ler ele todo. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos ter reverência à palavra de Deus. Que eu lembro quando eu chegava na igreja, quando eu me converti, a gente está perdendo um pouco disso, de reverência a Deus. Parece que se ficar em pé, parece, não, eu vou zangar porque o pastor mandou ficar em pé. Então não pode ficar que está com o neném no colo. Quem tiver com o neném no colo não tem problema, estou brincando, irmão. Mas a gente tem que aprender, irmãos. A gente tem que aprender que nós viemos para a casa de Deus. Ah, pastor, eu sou o templo do Espírito Santo. Verdade, irmão. Mas essas 4 paredes aqui são um galpão consagrado a Deus. E eu creio que Ele está aqui nesse momento, porque nós estamos aqui para cultuar a Ele. O culto não é para mim e nem para você. O culto é para Deus, para Ele usar da sua graça e derramar o seu amor, a sua misericórdia nas nossas vidas. Então o Salmo 95 fala sobre a grandeza. Deus é magnífico. Primeiro tópico, Deus é magnífico. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação, apresentemos diante dele em ações de graça, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. 3, pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico, Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi Ele quem o criou, e a terra firme, que suas mãos formaram. Vinde, adoremos, prostrados, e nos ajoelhamos perante o Senhor, o nosso Criador. 7, porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, e ovelha conduzidas por sua mão. Tomara que escutei hoje a sua voz. 8, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e ainda como aqueles dias em Massá, no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivesse visto meus grandes feitos.
Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece meus caminhos. 11. Por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Rapaz, Deus se ira. Deus se ira. Aqui é a palavra dele que diz que durante os 40 anos ele ficou irado contra aquele povo. Irmãos, se tem algo que atrapalha a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo, se chama amnésia espiritual. Pode sentar, irmão. Amnésia espiritual. Às vezes a gente passa por tantas coisas, Deus nos livra de tantas coisas, e no outro dia você já está reclamando: ah, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ah, Deus, por que minha vida está assim? E esquece das providências que Deus já fez tantas vezes, e esquece de quantas vezes, quantos livramentos o Senhor deu. A gente esquece às vezes de tanta coisa, irmão, e só quer lembrar daquelas coisas grandes. Um milagre que Deus deu uma casa, ou Deus abriu uma porta para comprar um carro, ou sei lá, arrumou o melhor emprego da sua vida. Aí parece que Deus só é Deus desses milagres, e esquece das vezes quantos milagres Deus já deu a você de livramento no trânsito, na sua casa. Tantas coisas que poderiam ter acontecido e o Senhor te livrou. E a gente às vezes, em vez de agradecer, a gente chega até a reclamar e xingar, principalmente no trânsito. Você leva uma fechada, em vez de você falar para: oh Deus, obrigado Senhor, filho de uma mãe, mas de pai misturado com avô. E a gente para de entender o propósito de tudo. Aqui a palavra de Deus fala no 3: pois o Senhor é grande, pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico, Rei acima de todos os deuses, acima de todos os seres, acima de tudo. Tudo. Deus está acima de tudo. E a gente às vezes para analisar como a humanidade está ficando de uma forma que a palavra de Deus todo dia ela se cumpre. Todo dia ela se cumpre. Em que sentido? Será que vai haver amor na terra quando o Senhor Jesus voltar? O amor que eu estou falando, irmãos, não é você ter o amor às vezes por alguém distante, não. Às vezes o amor está se esfriando da pessoa que está do seu lado, convivendo no dia a dia, convivendo com você em todas as horas. E aquele amor às vezes vai se esfriando. E a gente tem essa experiência maior no casamento. Se a gente não botar em prática algo assim para renovar, para você olhar para a pessoa e ver realmente que ama ela todo dia, vai se esfriando, vai ficando monótono, vai ficando algo rotineiro. Igual você todo dia acordar, trabalhar, tomar café, já almoçar, jantar, dormir, e você vai virando simplesmente um robozinho. Amanhã você já sabe o dia todinho seu que você vai fazer. Tá. Terça-feira eu estou na igreja, quarta na cela. E assim você vai vivendo a vida todo dia e nada de novo acontece. Ah, que meu esposo não me olha mais. Ah, que minha mulher não me dá atenção. Mas você tem feito o quê para agradar um ao outro? Porque ele não me agrada, porque ela não me agrada. Mas você faz o quê para agradar a pessoa primeiro? Estão entendendo, irmão, a palavra? As mulheres me olhou com a cara assim: meu Deus do céu. Mas eu estou falando para os homens também. Tudo na nossa vida a gente tem que cultivar. Se é com os filhos, se é com o marido, se é com um amigo, se é com um irmão, você tem que cultivar essa amizade, você tem que cultivar essa convivência. Ontem eu tive ali na célula dos jovens, e ali eu vi assim algo que a gente precisa verdadeiramente. O Rodrigo deu uma ideia muito boa, depois eu vou estar colocando a gente vai estar na reunião para a gente botar em prática. E é verdade.
A gente tem tempo para tudo e às vezes não tem tempo para o nosso irmão. Não tem tempo para ir na casa da pessoa. Não tem tempo de fazer uma visita. Não tem tempo de mandar uma palavra, de ligar para alguém. Por quê, irmão? Quem é Deus para você? Eu vi um exemplo que eu estava escutando uma pregação e o cara deu um exemplo muito interessante. Vamos supor que você está no trânsito. Como sempre, a gente às vezes presencia muito acidente, né? De moto principalmente, pessoas caem. E ali, você passa olhando, né? Ah, não é conhecido não. Você só olha assim, ó. Não é conhecido não. Passa direto, né? Mas se fosse um conhecido, aí você parava na hora e ajudar. Se fosse um parente, né? Você parava, ajudava, fazia de tudo aquilo que fosse necessário por aquela pessoa. E você não estaria preocupado simplesmente, não é mais um. Não foi isso não. Você simplesmente estaria doendo o seu coração se realmente Deus fosse tudo na sua vida. Nós precisamos, irmãos, cultivar isso dentro de nós. Buscar o Espírito Santo de Deus cada dia para nossas vidas, para a gente ser sensível àquilo que Deus nos mandar fazer. Eu falo por mim. Eu estava lembrando esses dias que eu tinha uma sensibilidade muito grande de Deus ir assim, Deus falar assim: volta, ajuda aquela pessoa ali. Não vá por aqui não, volta por aqui. Eu ia uma viagem, chegar no meio do caminho, não é para ir agora, volta para trás. E aí a gente vai perdendo isso, a gente nem percebe. A gente vai ficando insensível. A gente vê um vídeo às vezes, lógico que a gente não vai ser a favor de nenhum assalto, de nada, mas a gente vê um assalto, um suposto assalto, a gente já fica torcendo, tomara que ele se ferre, tomara que leve um tiro. A gente já fica torcendo para aquilo ali dar errado e ele se ferrar. Não é que ele está certo, mas aí por que a gente não fica assim: oh Deus, tem misericórdia dessa alma, bota ele para se arrepender do que está fazendo. Que amor de Deus é esse que está na nossa vida, a qual a gente deseja o pior para alguém? A gente não se compadece de ver uma pessoa passando necessidade no meio da rua e Deus tocar no seu coração. Dá pelo menos uma marmita para aquela pessoa. Quem é Deus para você? Deus é único. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Deus é único. Jeremias capítulo 10, versos 6 e 7. Tópico 2: Deus é único. Jeremias capítulo 10. Acharam? Verso 6 diz assim: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico, e o poder do teu nome é o poder do teu nome. 7. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe nada nem ninguém que se possa comparar à tua pessoa. Irmãos, sabe o que mais faz você se afastar de Deus? Ter seus altos e baixos na presença de Deus? É porque verdadeiramente a gente não coloca dentro do nosso coração que nós precisamos dele 24 horas. Ah, pastor, mas eu oro. Tá certo, eu busco, eu jejum, tá mais que certo. O que eu quero fazer é a consciência de você saber
que você depende dele em tudo e em todas as circunstâncias. Só o ato de você já acordar todo dia já era algo para a gente gritar e falar assim: obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Estou respirando, estou vivo, ainda tenho fôlego de vida para te adorar, Senhor. Nós passamos esse período de Covid. Quantas e quantas pessoas daria tudo pelo que a gente ganha de graça? Muitos foram entubados, muitos faltaram o oxigênio, o ar que respira. E a gente às vezes fica vivendo dessa forma. Às vezes a gente só quer lembrar de Deus no momento que você está igual o povo, rodando e murmurando, por dificuldades, passando necessidades. Aí você lembra: oh Deus, me ajuda, me tira disso, Senhor. Oh Pai, o que será da minha vida? E fica naquele negócio, e esquece de agradecer a Deus em tudo. Em tudo, irmãos, a gente tem que ser grato a Deus. Sabe por quê? Porque um dia eu e você vamos estar face a face com Ele, e Ele vai abrir aquele livro que Ele tanto fala, e Ele vai olhar a sua vida e a minha, e Ele vai falar simplesmente assim: entrai ou afastai-vos de mim. Quem já participou de alguma audiência? Não que você foi culpado, ou pelo menos como testemunha. Eu participei de várias, misericórdia. Até hoje ainda participo, tem hora. Ali você vê que quem está ali no banco dos réus, a vida dele, o destino dele, está na mão de outras pessoas. É outras pessoas que vai decidir se ele vai ser solto, ou preso, ou condenado há tantos anos. Se ele merecer, menos mal. E se for aquele que às vezes vai por inocente ou por engano, igual quantas vezes a gente vê. Só que para Deus, irmãos, não vai ter esse negócio de engano, deixa para amanhã, marca para daqui um mês, marca para daqui 2 meses. Não, vai ser naquele dia. E não tem para onde a gente correr, não tem para onde eu e você pensar em fugir. Então Deus, Ele é magnífico, Deus, Ele é único. E o 3, Deus é soberano. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10 também, verso 17. Deuteronômio 10, capítulo 17. Não. 6. Não é Deuteronômio 10 não, só um minutinho. Deixa eu olhar aqui no meu ajudante. Não é o 10 não. Notei aqui, acho que eu notei errado. Só um segundo. É isso mesmo. 10, 17. Que eu estava lendo aqui foi o 9. É isso mesmo. Eu estava lendo o 9 e 17. 10, 17 diz assim: pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Não vai ter negócio de propina com Deus não. Não vai ter esse negócio: ah Deus, eu sou bilionário, pega tudo que eu tenho lá na terra e deixa eu entrar. Irmãos, a gente descontrair.
Diz que um deputado, ele morreu. Quando ele chegou na porta do céu, tinha um anjo. Aí o anjo falou assim: não, mas primeiro o senhor tem que conhecer os dois. O primeiro o senhor tem que conhecer o inferno, para depois o senhor decidir se quer o céu ou o inferno. Aí o deputado: Deus me livre, eu quero já ficar aqui no céu, pode deixar, não precisa conhecer nada não, mas é regra agora, o senhor tem que conhecer. Aí pegaram lá, desceram no elevador. Quando abriu o inferno, diz que um campo de golfe, coisa mais linda do mundo, um campo assim, uma paisagem. Aí veio aquele cara bonitão: seja bem-vindo ao inferno, eu sou o Satanás, entre, venha que eu vou lhe apresentar o inferno. Aí apresentou. Quando chegou lá no lugar, tinha um bar, piscina, charuto, bebida, mulheres, as mulheres mais lindas que já podia ter, e um bocado de amigo dele lá. Ele falou: rapaz, que inferninho bom é esse, rapaz? Aí terminou a visita, o anjo chegou: e aí, agora vamos conhecer o céu? Ele: anjo, eu vou ser sincero, já fiquei na dúvida se eu quero conhecer o céu, viu? Mas tem que conhecer, eu vou conhecer. Chegou lá, abriu o céu, aquelas ruas de ouro, a paz reinava, os anjos adorando, os irmãos louvando, bendizendo o nome do Senhor, aquela glória visível de Deus. Aí o anjo chegou nele: e aí, o senhor decide o quê? Ele: anjo, vou ser sincero, viu? Eu quero ir para o inferno. Aí o anjo: você não tem volta. Não tem problema, anjo, o inferno era do jeito que eu vivia na terra, então para mim vai ser sossegado. O céu é bom, mas é muito calmo, eu gosto de coisa mais agitada, sabe, anjo? Tá bom, então você vai descer. Quando ele desceu, que abriu, estava aquele mar de fogo, um lixão que não tinha, meio mundo de demônio castigando o povo, maltratando. Aí veio Satanás na sua face real: vim aqui, meu amigo. Ele: cadê o inferno, rapaz? Aqui eu parei no lugar errado, peraí. Não, você chegou no inferno, é que ali eu estava ganhando seu voto, eu estava fazendo a propaganda. Já que eu ganhei seu voto, eu vou lhe mostrar a realidade agora. E hoje não é diferente em cima da terra não, irmão. Não se engane com as propagandas de Satanás na sua vida. Não se engane com as coisas que Satanás às vezes coloca, parece ser a melhor maravilha do mundo, e depois é morte. Depois é morte, e morte eterna. Não é morte de você falar: morri, acabou, não, é morte eterna. Então o que você veio fazer aqui essa noite? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? 4. Deus é incomparável. Incomparável. Abram sua Bíblia em Miqueias. Está entre Gênesis e Apocalipse, irmão, Miqueias. Se não quiser abrir, pode ficar fechado. Miqueias é um livro bem pequeno. Ele só tem 7 capítulos. Eu quero ler rapidinho. Miqueias 7:18. Depois você olha se você não achar. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu permaneces irado para sempre, pelo contrário. Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Irmão, eu acho que eu já contei até isso aqui várias vezes. Uma vez eu fui corrigir a minha filha. Ela fez algo que me deixou muito decepcionado. E eu falei para ela: quando chegar em casa você vai apanhar, porque você fez isso, fez aquilo. Eu falei, eu não podia voltar atrás. Se eu não tivesse falado, talvez no meio do caminho, deixa quieto. Mas eu falei e eu tinha que cumprir a minha palavra. Entrei para o quarto com ela, conversei com ela, aí corrigi ela.
Ela ficou lá chorando, na mesma hora saí, fui para o outro quarto chorar. Qual o pai que se alegra em corrigir seu filho? Mas muitas vezes é necessário. Muitas vezes é necessário, mesmo doendo o seu coração. Então com Deus não é diferente. Você acha que Deus não chora ao ver um pecador se perder? Ao ver uma pessoa se perder no mundo das drogas, ao ver uma pessoa se perder na prostituição, no adultério, em tantas coisas, irmãos. Você acha que Deus ele se alegra com isso? Menos um. Será que Deus fala assim, será? Ou ele fica chorando e aí falando, meu pai, meu Deus, eu mesmo aqui, pai, eu que sou Deus, estou arrasado. Imagine quem convive com aquela pessoa, quem está vivendo com aquela pessoa. Irmãos, não é fácil. Se dói no coração da gente ver um filho nosso andar no caminho errado. Imagine para Deus. Imagine para Deus. E aqui a palavra dele fala que ele não olha mais as nossas transgressões. A partir do momento que fala assim, pai, estou aqui, pai, me ajuda. Ele não olha mais para trás. Ele não olha mais o que você deixou ou fez, ou vai deixar de fazer, ou já fez. Ele vai só olhar da agora para frente, você caminhando lado a lado com Ele. Então Deus, Ele é incomparável. Deus não é igual eu e você, que às vezes algo tão pequeno que uma pessoa faz para a gente demora anos para perdoar. E quando perdoa, a palavra de Deus fala que Ele perdoa aquele que se arrepende de todo o seu coração. Se você se arrepender essa noite, seja o que você fez, Ele está pronto para perdoar, para te ajudar, para te curar, para te sarar. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, irmão. Ela diz, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Você tem que buscar a Ele enquanto você está em cima dessa terra, respirando. Porque é o dia que faltar esse fôlego, a qual o Senhor te chamar, não tem mais volta. Não tem mais como se arrepender. Vai ser daquele jeito ali, pronto, acabou. Do jeito que você foi, você vai chegar na presença de Deus e Ele vai te julgar. A palavra de Deus fala que Ele não vai ser subornado. Por quê? Que na lei do homem, se ele descobrir que um juiz, um promotor, se ele tiver pelo menos algum vestígio de parentesco com o réu, ele não pode julgar aquela causa. Por que um médico não pode operar seu filho? Porque ele não está olhando ali simplesmente para um paciente. É seu filho. O emocional dele talvez não consiga fazer da forma que ele faria em alguém estranho. Agora você imagina Deus olhando para a sua criatura, que Ele criou com toda a perfeição, que Ele fez conforme a sua imagem e semelhança, e Ele ter que condenar aquela criatura. Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, e mesmo assim Ele vai ter que ser justo. Ele não vai agir por sentimentos, Ele não vai agir por emoção, mas sim pela razão. Ele não vai simplesmente julgar, falar assim, não, mas ele até que era bonzinho de vez em quando, bichinho, gente. Não, mas ele tinha umas coisinhas boas. Irmãos, não vai ser por obra, não vai ser por você ser bonzinho, não vai ser simplesmente porque eu ajudo os pobres, eu faço doação, eu faço caridade. Vai ser por convivência com Ele, intimidade com Ele, temor a Ele. Porque eu vejo tantas pessoas aí, irmãos, que doam tanta cesta básica e a vida da pessoa é pervertida. A pessoa leva uma vida pervertida, que não respeita ninguém, não respeita sua esposa, não respeita seus filhos. Então não é por obra. A obra é necessário, porque se tiver alguém morrendo do seu lado, você vai deixar morrer por falta de um prato de comida, de uma cesta básica? Lógico que não.
Mas não vai ser aquilo. A palavra de Deus fala: aquilo que sua mão faz, a outra não possa ver. Que a glória, irmão, não é minha nem sua. Eu estou ajudando, ó. No outro dia está nas redes sociais tudo. Eu dei um copo de suco para um pobre, olha. E nas redes sociais, ô bichão bom, ô bichona boa, ajudou os coitadinhos. A glória é de Deus, irmãos. A glória tem que ser de Deus. Ajudar, isso aí tem que ser algo que faz parte da nossa vida. Você vê, ó, a maioria das pessoas que tem um coração bondoso, essas que estão no meio da rua aí, ó, tem um coração de compartilhar as coisas. Eu vi um cara fazendo uma experiência num vídeo, a qual ele chega e dá uma caixinha cheia de salgados. Aí dá para uma pessoa de rua. Aí ele chega, outra pessoa chega, senta do lado dele, começa a conversar. Aí o cara nem pede, o cara só fala assim: rapaz, eu estou numa fome, velho. Ele: oxe, aqui o que eu ganhei, ó. Bora comer, homem. Uma pessoa que não tem nada. Ele poderia simplesmente ser egoísta e falar assim: vem um miserável mais do que eu para. Olha, nem morador de rua ele é, que ele está todo limpinho. Não, vou esconder aqui que mais tarde é minha janta. E ele faz essa mesma experiência. Ele entra num restaurante e ele pede um prato de comida. De umas 20 pessoas que ele pediu, acho que só uma se compadeceu e dá um prato de comida a ele. Então, irmãos, bondade não está em você ser bem financeiramente. Bondade não está em você ter uma casona, um carrão. Bondade, ela tem que estar aqui dentro. Dentro de você. Muitos fazem aquele também de deixar o celular cair, né? Aí o cara passa do lado de um mendigo, deixa o celular cair. Aí deixa lá o mendigo, o seu celular caiu. Aí depois ele volta procurando, ele: não, está aqui, ó, seu celular está aqui. Então isso, irmãos, é que a gente tem que ter dentro de nós. Isso aí tem que ser natural. Isso tem que ser natural na nossa vida, não é obrigação não. Isso aí é para a gente ser natural dessa forma, de você sentir Deus falar assim: ajuda. Agora a gente tem que voltar a aprender o que é ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque também tem muitos, irmão, infelizmente, tem pessoas que querem virar sanguessuga da sua vida. Ah, porque ele é bonzinho, toda semana está lá. A pessoa não se esforça mais. É igual o pessoal fala: em vez de você ensinar a pescar, você dá o peixe todo dia. O dia que você fala assim: eu posso te ensinar a pescar? Eu não, você já me dá o peixe todo dia, para que eu quero pescar? É isso que a gente tem que ter, esse discernimento. Então Deus é incomparável, Deus é magnífico, Deus é único, é soberano e incomparável. A palavra de Deus compara Deus como o sol que nasce todo dia. Imagine a importância do sol em cima dessa terra. E quem criou o sol, irmão? Quem criou todo o universo com toda a sua perfeição? Quem criou o mar? A gente chega na frente do mar, meu Deus do céu, aquele trem que não tem mais tamanho. Eu estava no sul da Bahia com os pastores. Aí o irmão lá falou assim: você não quer ir pescar comigo não? Eu falei: qual é o barco? Ele falou: a canoa. Eu falei: sai não, nego, eu vou não. Não, moço, eu pescador de 15, 20 anos que pesca. Eu falei: vá que nesse dia você se perde, bem no dia que eu vou. Deixa eu aqui mesmo na terra, são e salvo. Vai que nesse dia você dá algum desacerto aí, nós dois se perdem lá. Vai você só mesmo, que você já está acostumado, não tem problema nenhum. Vai que bem nesse dia aparece aquela baleona bem do lado do barco. Deixa eu na terra mesmo, deixa eu aqui quietinho. E para a gente estar finalizando, eu quero abrir em Timóteo, 1 Timóteo 1,17. Não precisa abrir não, irmão. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não estou aqui para mim mesmo, eu estou aqui para a honra de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós temos que viver, irmão. Não vivo mais eu, mas eu confio no que vive em mim. Não estou vendo a saída, mas eu confio no que vive em mim. Não estou vendo mais jeito nenhum de como mudar essa situação, mas eu confio no que vive em mim. É essa confiança que eu quero que você saia daqui essa noite, convicto do que é servir e confiar em Deus. Confiar no Senhor. Acreditar que Ele sempre tem o controle de tudo. Saber que Ele está com tudo no controle das suas mãos. Já está caminhando, né? Daqui a um dia. Oi? Vamos ficar de pé? Amém? Oi? Vamos orar? Eu quero orar por aqueles que estão nos assistindo. Pai, a Tua palavra ela é fiel, Senhor. Que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor essa noite, Pai. Que nós possamos, Pai, ter isso dentro do nosso coração. Que não há algo incomparável ao Senhor, não há ninguém incomparável, não tem como, Pai, nós sermos, Pai amado, pelo menos imaginarmos o tamanho do Senhor, Pai. Porque Tu criou tudo, Senhor. O Senhor criou tudo e o Senhor, Pai amado, não poupa nada. O Senhor não poupa nada, Pai amado, para abençoar aqueles que tanto Te buscam, Pai. O Senhor não poupou nem Seu próprio Filho unigênito, Pai amado, para nos dar essa oportunidade única nas nossas vidas de estar aqui essa noite. E nesse momento, Deus, eu quero Te agradecer por cada um, Pai amado, que está nos assistindo, que está online, Pai amado, que o Senhor tocou no coração de assistir, que o Senhor venha falar ao coração, Senhor, que cada um venha viver conforme a Tua vontade, Deus, que eles venham ser tocados pelo Teu Santo Espírito e sentir a Tua presença. Assim como eu falei nos louvores, Pai, essa noite, Pai, eu creio que o Senhor está curando. Essa noite eu sei que o Senhor está entrando em providência na vida de cada um aqui, seja a área qual for, meu Deus. Visita cada um deles, Pai, e traz, Pai amado, o entendimento que excede todo o entendimento humano, para que eles possam viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo na vida de cada um que está nos assistindo nesse momento, Pai. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, Pai. No nome de Jesus, amém? Glória a Deus.